Meus queridos despertas, despertos, despertandas, despertandos. Então, estava meio sumidinha, terminei de fazer aquele vídeo, acabei ficando resfriada, muito dodói, e fiquei um pouco afastada, né? E preparando, né, o material do assunto que eu gostaria de estar trazendo para vocês. Acabei não terminando de postar tudo que eu gostaria lá no Instagram, né? Eu ia falar WhatsApp, mas depois, uma outra hora, eu quero falar a respeito disso. E por quê? Porque eu tenho um grupo, né, do meu despertar, que eu realizei, inclusive fiz essa chamada lá no Instagram, coloquei fixado, né, com o objetivo de chamar despertos, os despertandos, para que a gente possa estar mais próximo. Mas eu sinto que ainda não é o momento. Esse momento vai chegar, né? Então, acabei não atualizando o link do meu canal. Então, eu coloquei um destaque com o link do canal do YouTube antigo. Como eu mudei, né? Eu preciso de seguidores, nós precisamos. Então, sempre eu vou colocar ali o joinha, né, pessoal? Colocar o joinha lá, dar o joinha, seguir essa alminha aqui que está precisando de seguidores, para a gente falar, se encontrar, né, dentro desse mundão e diante de tudo que está acontecendo. Então, o tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e eu estou fazendo uma gravação diferente, estou fazendo fora do celular, fazendo aqui pelo computador, que eu quero compartilhar com vocês o slide que eu preparei, mediante aquele último vídeo que nós conversamos, né? E o despertar para regenerar. Então, eu gostaria de estar falando um pouco sobre a religião e a espiritualidade. Mas eu gostaria de colocar um ponto aqui bem importante. Em nenhum momento nós vamos falar aqui sobre qualquer religião, se ela é boa, se ela é ruim, deixar de seguir ou não frequentar. Não é esse o intuito desse bate-papo, desse estudo, dessa, dessa conversa que nós vamos ter, né? Não é o intuito, por favor, não me interprete mal. O objetivo, a intenção é levar até vocês que não precisamos estar presos em uma situação, seja ela qual for na nossa vida, já que nós estamos falando de religião e espiritualidade, relacionada a isso, que nos tolhe, que nos prenda o nosso pensamento, a nossa vontade diante do processo que nós estamos passando agora, da situação de sermos despertos. Veja bem, porque quando despertamos, quando a gente acorda, quando a gente abre para aquilo que está ao nosso redor, não importa em que situação estamos. Pode ser uma situação de emprego, né, de um trabalho que você esteja inserido nesse momento e que não faz mais sentido para você, né? E aquilo ali não está te respondendo. Então, a questão aqui é elevar e levar até vocês um assunto para que esse momento se abra mais ainda para vocês e dizer que não importa em que momento que você está passando, se você está sentindo esse chamado, é porque chegou a sua hora de você fazer a sua parte, de você se abrir para aquilo que está acontecendo com você, né? Então, você às vezes nem está entendendo o que está passando, né? Está acontecendo tantas coisas ali diante de tantas situações que você não está entendendo. Então, o intuito é esse, é mostrar que a religião, ela tem a sua contribuição, ela teve a sua contribuição, ou ela está tendo a sua contribuição para aquele seu momento. Porém, a espiritualidade, ela tem que andar junto.
ela tem de te auxiliar, tá bom? Então, como eu estou aqui pelo Zoom, eu estou fazendo essa aula para compartilhar com vocês os slides, eu estou usando essa ferramenta, por isso está um pouco diferente. Então, vou precisar estar compartilhando esse slide, tá? Me desculpe aí se tiver alguma truncamento, né? Vocês me perdoem, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui o slide, tá bom? Para a gente poder começar. Espero que vocês gostem. Dê aí a curtida de vocês, façam um comentário de vocês. Eu sei que 1 hora esse vídeo vai chegar até alguém, tenho certeza disso. E possa ser que você tenha essa oportunidade agora, né? Eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui, se é a primeira vez que você está tendo contato comigo, tá? Então, se é a primeira vez, me chamo Andréia, eu moro no Rio de Janeiro, e estou no meu processo de despertar e quero compartilhar isso com vocês. Então, o assunto que eu trago hoje é sobre o assunto de religião e espiritualidade, qual é a diferença, tá? A princípio, eu estou chamando aí a atenção de vocês para olhar para essa imagem. Eu quero que vocês analisem essa imagem. No final do vídeo passado, do vídeo 7, né, eu peguei exatamente essa imagem, falei, né, no final do vídeo, porque eu não tive condições de concluir. Eu faço tudo na minha casa, né, no tempo que eu tenho. Então, a gente vê aí uma situação, né, em que chama muito atenção. Essa imagem me chama muita atenção, não é a primeira vez que eu tenho contato com ela, né? Levando em consideração o tamanho do oceano, né? Eu quero que vocês olhem esse tamanho de oceano, né? O oceano, ele cobre muito mais do que a faixa de terra que compõe a Terra, né? Na verdade, a Terra é chamada de Terra, mas ela tinha que ser chamada planeta Água, né? Porque nós somos rodeados de oceano de água e eles são profundos, né? Sabe-se mais do espaço do que o próprio oceano que nos ronda, né? Olha essa imensidão, tanto de tamanho, né, de extensão, quanto de profundidade. E aí a gente vê esse saquinho mergulhado dentro desse oceano, né? E o peixe que está fora do saquinho, ele tá com um olhar, né, assim, meio sinistro, meio zangadão, tipo assim, nossa, que ser é esse que tá ali, né, dentro daquele saco tão pequeno, tão restrito. Então, a gente só dessa imagem, a gente vê que tinha muito que refletirmos, não é? Então, vamos lá, vamos passar o primeiro slide. Eu já tinha falado um pouco, né, desse primeiro momento aí dessa frase, mas não concluímos, não desbravamos isso, né? Então, ela diz aí nas frases que a religião não é apenas uma, existem várias religiões, né, gente? São centenas de religiões. Mas a espiritualidade, ela é única e pertence a cada indivíduo. Só aí a gente poderia parar, né? Não falar mais nada. Por quê? Eu vejo na minha parcazinha de opinião, que a religião, ela é um caminho para encontrarmos e chegarmos à nossa espiritualidade, tá? Pessoal, não vou colocar aqui méritos nenhum de absolutamente nada a ver e falar de nenhuma religião. A única que eu posso falar e colocar aqui algo para assim, engrandecer, enriquecer o meu pensamento é o espiritismo, do qual eu fiz parte há muito tempo, né? O espiritismo foi a minha estrada, foi o meu caminho. Tá? Ele é muito mais do que uma religião, para quem conhece, tá bom? Então, eu vou falar um pouco, se eu for mencionar, vai ser em relação a Allan Kardec, ok? Que é onde eu estudei, é onde eu tenho a minha base. Poderia ser outra qualquer fonte religiosa, tá bom? E o Espiritismo, ele é uma doutrina que está aberta a todos nós e que leva ao caminho da espiritualidade como qualquer outra, tá bom? Então, aqui a espiritualidade ela é única e pertence a cada indivíduo. E as religiões são centenas. Olha isso, como é que já abrange, não é? E diz também que a religião é para aqueles que necessitam
e alguém lhe diga o que fazer. Querem ser guiados. Então, muitas das vezes nós necessitamos ser guiados, sim. Precisamos ser guiados, sim, desde pequenininhos, né? Nós precisamos da orientação da nossa mãe, da orientação do nosso pai, daqueles que estão ao nosso redor, professores, mestres, né? E aí, quando nós escolhemos o caminho religioso, que muitas vezes vai ser levado pela nossa família, outras vezes não, quando, né, tem uma frase assim, muito conhecida, que para seguirmos uma determinada caminho, ou que estamos desvirtuados, ou é pelo amor ou pela dor, não é? Às vezes a gente escuta isso, muitas vezes a gente escuta isso, né? Mas aqueles que necessitam da religião é porque temos a necessidade, eu me incluo nisso, tá? Que te digam o que fazer e querem ser guiados. É uma opção, né? É o livre-arbítrio. Já a espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. Tem muitas pessoas que conseguem, assim, muito facilmente ouvir essa voz e consegue ser guiada por ela, ir através dela. Ah, sim, eu gostaria só de fazer um adendo que eu não fiz no início do vídeo, pessoal, é que, com a licença, tá? Esse texto, eu tive acesso a terapias espirituais, tá? Depois eu vou dar o nome do canal no final, que os créditos desse texto, tá bom? A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade lhe convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo e buscar a verdade maior. Então, diz que a religião, sim, é um conjunto de regras dogmáticas. Então, se a gente seguir uma determinada religião, vamos dizer assim, né? Vou botar, né? Como está aqui no texto, religião, você vai ver que ela tem várias regras e vários dogmas, né? Já se você sair desse segmento religioso que eu queria dizer antes e passar a frequentar um outro segmento religioso, você vai ver que as regras vão mudar, elas não são iguais para cada segmento religioso, né? Cada uma vai ter suas regras. Já a espiritualidade, ela já é muito mais ampla em relação a você raciocinar sobre tudo. Porque quando ele fala em raciocinar sobre tudo, a gente entende que o conjunto dessas regras dogmáticas é algo que a gente tem que seguir, pronto, né? É aquilo e pronto, você não tem que questionar. Já a espiritualidade, o caminho que você segue, quando presta atenção à sua voz interior, que você não necessita de ninguém para ser guiado ou alguém que lhe diga o que fazer, você consegue raciocinar sobre tudo, questionar sobre tudo e buscar uma verdade maior, né? E a gente sabe que a verdade, ela não pertence a uma pessoa, a um ser, a uma religião, a um pensamento. Ela é ampla. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz: aprenda com o erro e evolua, né? E eu gostaria muito de falar sobre essa questão da culpa, principalmente, do pecado, que é algo que você faz que está errado, e que muitas das vezes, né, nos atrapalha no nosso caminho espiritual. Por quê? Principalmente para quem está desperto hoje e vê que muitas das vezes a dor que você sente, que você está sentindo agora, porque tem muitos despertos que no seu caminho sente muito que solidão, fica muito depressivo, né? Se sente muito sozinho, fica muito na sua solitude, né? Não vou dizer nem solidão, porque às vezes a gente está cercado de pessoas que se sente sozinho e prefere ficar mais isolado. E quando a gente está nesse processo, a gente sabe, a gente aprende que a questão da culpa, né, do remorso, do ressentimento, nos atrapalha muito, nos trouxe muito que muito atraso para esse caminho que a gente está trilhando agora, né? Então a gente tem que aprender com o nosso erro, a gente tem que aprender a se curar, a se limpar, para que a gente possa evoluir e entender também porque nós estamos passando por aquilo,
né? Porque também temos que passar por aquilo para a gente aprender, mas com o quê? O raciocínio, né? Da verdade que a gente busca. A religião reprime, a espiritualidade transcende e te faz verdadeiro. Então, temos que ter até muito cuidado, né, quando a gente fala reprimir, porque se nós estamos escolhendo um caminho de um segmento religioso, e a gente sabe que tem dogmas e que tem regras, nós aceitamos, né? Então a gente sabe, mesmo inconscientemente, que muitas das vezes essas escolhas são inconscientes, apesar da gente achar que é consciente, a gente sabe que vai ter consequências. Então, nessa questão de não raciocinar, né, na questão da verdade, a gente acaba realmente se reprimindo. E volta lá na questão da culpa, do remorso, né, da raiva, da não aceitação. Porque quando a gente acaba tendo no nosso segmento religioso as ideias, né, diante daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo levado e durante os nossos estudos, das nossas práticas, né, dentro daquele segmento religioso que eu quero dizer. Mas a espiritualidade dentro de nós, ela transcende e te faz verdadeiro, né? A religião não é Deus, a espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus, né? A religião não é Deus, a gente não encontra Deus, está dizendo aqui, dentro da religião. Ele diz que Deus está dentro ele está em tudo, né? Então a espiritualidade diz que Deus está em tudo e não restrito a um lugar, né? A alguma coisa, a um ser. É isso que ele fala. Então Deus está em tudo. Então é muito mais amplo. Então vamos juntar lá naquela figura do oceano com um saquinho, com um peixinho pequenininho lá, né? E como isso é amplo. Então Deus é tudo. A espiritualidade descobre que deve ser percebido pelo homem pensante. Então, ela descobre o que deve ser percebido pelo homem pensante. Nossa espiritualidade, a espiritualidade, ela descobre o que deve ser percebido pelo homem pensante. Olha isso. A religião acata, ela simplesmente acata, né? A espiritualidade, ela questiona tudo. Então, vamos perceber que estamos pensando, porque a espiritualidade, ela descobre o que deve ser percebido mediante aquilo que a gente pensa, né? E não simplesmente acatar tudo. E a gente tem que questionar as coisas, sim. A religião, ela é humana, ela é uma organização com regras, a espiritualidade é divina, é de Deus e é de todo mundo, né? Então, é claro e evidente que, assim, passa-se que a espiritualidade não tem regras também, né? É claro que quando nós pensamos, né, quando a gente percebe que nós descobrimos a verdade, nós temos o poder de pensar, questionar e, desculpa, e, e aplicar na nossa vida para que a gente melhore, é claro que a gente tem que fazer isso com o quê? Acuidade, né? A gente precisa ter uma organização, sim. Porque nem todo tempo a gente vai lá. Se você escolher o caminho da meditação, por exemplo, para chegar ao seu eu superior, né, que é você dentro de você não vai, vai ficar o tempo todo fazendo isso, a não ser que você não tenha mais nada para fazer. Então, você vai colocar regras de horário, né? Você precisa também lidar com o mundo que está ao seu redor. Então, tem regra, sim. Claro que tem. Você também não vai impor aquilo que você está passando agora para uma pessoa que tem outro processo, né? Então, a espiritualidade, ela é divina. Se ela é divina, ela é maior, né? Ela é suave, né? Ela não é bruta, né? Ela não vai impor. A religião é a causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. Infelizmente pessoal. Infelizmente, a religião, alguns segmentos religiosos são bem
assim, a gente vê assim que existe, tá? É porque eu estou medindo as palavras, porque a gente sabe que no YouTube a gente não pode falar qualquer coisa, né? Então a gente tem que medir as palavras. Eu não quero ser banida antes de começar. Desculpa, porque eu estou voltando de um feriado, de um resfriado. De um feriado também. No dia 20 aqui no Rio de Janeiro foi feriado. Então a religião ela é causa de divisões. Infelizmente, tem religiões, né, segmentos religiosos que são, né, muito, é, é, vamos dizer assim, impositivos. Essa é a palavra, tá? Então tem que pensar direitinho o que a gente vai fazer. Impositivo. E tem aquelas que realmente causam divisões, até entre família. E a espiritualidade, ela é causa de união. Então, quanto mais eu estou espiritualizado, mais eu quero pessoas ao meu redor, né? Mais eu quero buscar pessoas para sentir o que eu estou sentindo, né? A religião lhe busca para a religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade te convida a buscá-la, a entendê-la. A religião segue preceitos. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta do medo, a espiritualidade se alimenta da confiança e na fé. Então, a gente vê que há causas de divisão, há causas de medo, né? Há causa até de preconceitos. Então, veja bem, como eu falei lá no início, não é que é para afastar do seu segmento religioso, para afastá-lo daquilo que você tem como verdade desde que você é pequenininho. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é você buscar essa espiritualidade dentro de você. Buscar aquilo que você tem de mais puro, sagrado e divino que está lá dentro de você. E você sempre na busca de quem você é. Que isso não seja o quê? Tolhido, porque está lá escrito daquela forma. E você tem que aceitar e pronto. E aquilo ali dentro de você grita que não, né? Mas você aceita porque você não tem outra opção. E aqui está falando que você tem opção. Por quê? Porque a espiritualidade está dentro de você. Deus está em tudo, está em todos, né? A espiritualidade, ela te dá, ela te alimenta de confiança. E na fé você busca isso, né? Na fé de acreditar que isso realmente é possível, tá bom? Então, eu gosto muito de dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o capítulo da fé inabalável, né, que Allan Kardec fala. Então, eu gosto muito, deixa eu abrir aqui, eu gosto muito dessa, dessa, desse capítulo, né? E ele fala que a fé ela tem que ser raciocinada. Por quê? Porque quando você pensa, quando você entende, você não é, como é que fala? Manipulado. Porque você, quando você não pensa e você não questiona, você é tolhido, né? Você é cortado. Então, muitos descrentes, muitos não acreditam na religião ou não querem seguir um determinado segmento religioso ou até mesmo as questões da espiritualidade. Por quê? Porque não querem ser tolhidos, porque não querem deixar de fazer as coisas que tem que faz, né? Porque a gente está no mundo e quer viver no mundo, né? Mas a gente também tem que pensar na nossa parte divina que está em nós. E a gente anda desconectado, né? Então, a questão da fé, ela tem que ter o quê? Firmeza, né? Ela tem que ter força. E não é por causa da religião, por causa de nós. Nós é que temos que buscar isso, né? Então, essa fé ela tem que ser inabalável em qualquer situação, né? Então, é isso que mais ou menos Kardec fala para gente. Né? Que eu não sou boa de decorar, nada disso. Né? O que fala, fala do meu coração. Bom? E como eu disse, se eu fizer alguma citação relacionada a algum segmento religioso, eu vou falar daquele que eu conheço.
bom? Está aberto para que vocês também opinem, coloquem seus comentários, que está aberto. Tá? Eu vou ficar muito, muito feliz com isso. Então, vamos seguir lá o nosso slide, tá? Vamos continuar. Então, o próximo, a religião faz viver no pensamento, a espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com o fazer, a espiritualidade se ocupa com o ser, né? Ou com o ser. A religião alimenta o ego, a espiritualidade nos faz transcender, né? Então, eu vejo isso aqui de uma maneira geral, que nós temos que ter cuidado muito com o ego, né? O eu, né? Colocarmos sempre nós, né, em primeiro lugar, de uma forma impositiva também. Aquilo, não, eu primeiro vou fazer, é, vamos supor, algo importante na sua vida que merece a sua atenção, da sua espiritualidade, né? O seu momento com você. E você negligencia isso, porque você tem um algo maior. Não, eu prefiro não fazer isso hoje por mim, porque eu tenho, sei lá, uma festa muito importante amanhã e eu não posso deixar de ver aquela pessoa, né? Eu tenho que fazer isso, mas algo mais importante que mereça a sua atenção para você, você está deixando de lado, tá? Então, a espiritualidade, ela nos chama para isso, para que nós possamos transcender, né, a tudo que o ego quer nos assumir, quer fazer por nós. Então, a gente deixa muito essa questão do egoísmo, né? Do eu, e a gente esquece realmente de ser, que nós precisamos ser e ter a consciência disso, bom? É importante que a gente tenha consciência disso. A religião não faz renunciar ao mundo. Desculpa, a religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. A religião vive no passado e no futuro. A espiritualidade vive no presente. Então, aqui, né, a gente vê que a gente precisa estar no aqui e no agora. Muitas das nossas ansiedade, muito da nossa ansiedade, ela vem muito dessa questão de a gente estar ou muito no futuro ou muito no passado. Diz que no futuro é ansiedade, no passado é depressão, né? A gente vive muito no passado. E o fato da gente estar na espiritualidade, estar espiritualizado, acho que a gente precisa viver no presente. Por quê? Porque viver, né, a glória e o paraíso é aqui e agora, né? Nem no passado nem no futuro. A gente precisa viver o aqui e o agora, né? Meditar sobre isso. E eu digo, por que não adorar? Né? Adorar também faz parte desse processo. A religião nos mostra isso de bom, né? Alguns segmentos religiosos. A gente precisa adorar a Deus, sim, e agradecer a Ele, né, pelo que nós somos, mas também voltar a nós através da meditação, né? Olhar para dentro de nós, respirar, né? Buscar a nós dentro de nós mesmos. A gente deixa isso muito de lado. E, ó, né, só na batalha, né? Então, a gente precisa viver no paraíso aqui agora, mas com consciência, lembra? É, é, assim, despertos, né? Acordados, vamos dizer assim, conscientes, cientes, mesmo. E não renunciar ao mundo, porque a gente precisa viver no mundo, né? Porque Deus, ele nos fala que a gente precisa viver, se a gente precisa viver aqui agora, a gente precisa viver no mundo, né? E a espiritualidade nos faz viver em Deus, né? Porque a gente precisa ter Deus, não renunciar a Deus em nenhum mundo, tá bom? Nenhum mundo. E no último slide, né, que é a minha fonte do texto que eu coloco, Instituto Terapia de Luz. Muito obrigada, eu adoro esse canal, né, esse perfil lá no Instagram.
É lindo demais, é cada texto, cada reflexão. E eu convido vocês a seguirem lá também, tá? A religião enclausura nossa memória. A espiritualidade libera a nossa consciência. A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida, né? Então faz um resumo de tudo que a gente já falou aqui, né? Ela não pode enclausurar a memória, a religião, porque ao mesmo tempo que nós enclausuramos a nossa memória, ela precisa de liberdade para ser consciente, né? E assim, é muito bom que a gente tenha essa consciência, porque, como fala, né, a gente daqui a um pouco a gente não vai estar mais aqui, a gente vai fazer parte de uma outra dimensão, de uma outra consciência, né, de outra esfera que não é a terrena, né? Nós estamos no processo de transição, de regeneração, né, de uma outro patamar de consciência, de ação, né? Então, a espiritualidade nos convida a isso, ter a consciência da vida eterna, não só crer nela, viver, construir aqui, agora, aquilo que nós precisamos, vamos viver quando daqui sairmos, né? Daqui desencarnarmos. A religião promete para depois da morte. Não. A espiritualidade, ela nos faz encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Então, eu gostei muito desse texto, quis trazer para vocês, né? Poder compartilhar esses slides que eu fiz com muito carinho. Espero que realmente vá até vocês, reverbere em vocês, vá lá no fundo de vocês. Desculpa qualquer coisa nas minhas palavras, tá? Desculpa mesmo, mas é um bate-papo, é muito bom. Adoro fazer isso. Muito, muito, muito mesmo, pessoal. A espiritualidade não é religião. Desculpa, a espiritualidade não tem religião, não tem dogmas. É uma busca pessoal pelo significado da vida, pela conexão com o divino e pela paz interior. Então, ela não pertence a nenhuma religião, ela tem que estar na religião. Religião é ligar de novo, né? Então, essa ligação, ela está em conjunto com a espiritualidade, é dessa maneira que eu vejo, né? Então, que a gente busque, através da religião, a nossa espiritualidade. Que ela não nos prenda, que ela não nos enclausure, que ela não nos corte, tolhe as nossas asas, né? Que a gente possa voar, que a gente possa ir nessa busca pessoal pelo significado da vida e a gente nos transformar realmente, né? É claro que precisamos dos livros, é claro que nós precisamos de algum mentor, é claro que a gente precisa conversar sobre isso com alguém, ter uma opinião, ter realmente um conselho, né? Até mesmo porque também, como eu falei, existe também as suas regras, né? Então é isso, pessoal, que eu quis trazer para vocês. E como sempre, pedir para vocês não deixarem de seguir o canal, dá o seu joinha, dá o seu like, né? E vamos juntos nessa jornada maravilhosa, né? Então, assim, meu propósito de alma, eu entendo que está aqui, né? Se Deus me deu o dom da palavra, do raciocínio, é lógico que eu não sei tudo, estou falando aquilo que vai no meu coração, lógico, baseado dentro do texto, de um raciocínio, daquilo que eu já tenho construído dentro de mim, alguma referência, tá bom? Então, isso que eu quero trazer para vocês hoje. Espero que realmente vocês gostem e curtam, tá bom? Então, eu vou deixar aqui minhas redes sociais, que é o Instagram, né? E o Facebook, que é meu Despertar. E se inscrever no meu canal, que eu tive que trocar, né? Para quem já me seguia, agora quem me segue vai seguir direitinho o novo canal que eu criei, que é o meu Despertar também, né? Que tem uma forma diferente de escrever. E no mais, agradecer imensamente a cada um de vocês, que vocês continuem seguindo o seu caminho, cada um, minhas alminhas queridas, nesse processo de despertar,
de achar o seu caminho, o seu propósito de alma, descobrir realmente quem vocês são, tá bom? E que tenha muita prosperidade, muita paz, muito discernimento, muita luz no caminho de vocês. E a espiritualidade cresça, que vocês percebam isso, que vocês acreditem nisso, saibam que vocês não estão loucos, não estão sozinhos, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para falar melhor com vocês. Então, que vocês não estão sozinhos, que vocês saibam que Deus, ele está em tudo, está em nós, e a gente pode buscá-lo a qualquer momento, a qualquer hora. Acreditem em vocês, por mais que nós passamos por momentos difíceis, quem não passa, né? Quem não, ou quem não passa, mas saiba que nós estamos cobertos e amparados por uma luz maior. Busque os mentores de vocês, seus anjos de guarda. Não esmoreça. Sim, eu choro. Sim, eu esmoreço. Sim, eu falo que às vezes Deus esquece de mim. Mas a gente sabe que tudo tem um propósito, né? Que nossas palavras, ela têm força. Então, o meu recado é esse. Bom, meus queridos, meus amados, minhas alminhas, meus despertos, por vocês, amo tanto vocês. A minha alma abraça cada um de vocês. Essa luz invada o coração, a família, cada um de vocês. E quem está assistindo, que tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa noite. Fiquem com Deus, essa luz, essa fonte que nos sustenta, né? Assim está. Gostei, gostei. Olá, despertos, despertas, despertando e despertandas. Não poderia deixar aqui de fazer mais uma colocação a respeito do nosso vídeo, da nossa aula, do nosso bate-papo. Ficou um pouquinho extenso, mas valeu a pena. Fiz com muito carinho, muito amor para vocês. Como eu digo, estou na minha casa e quando eu tenho realmente meu tempo para me dedicar e estar presente aqui com vocês, eu preparo esse material com muito carinho. Mas eu não poderia deixar de falar sobre a essência desse texto. Esse texto é maravilhoso. Mas quero também reforçar que não vai nenhum apelo a qualquer via religiosa, né? Afirmo que eu não tenho nada a ver com religião, o que eu trago para vocês. E nem dizer qual é a certa, qual é a errada, que deixem de seguir as suas vias religiosas, segmento religioso. Não, porque todas as religiões são contribuição para o nosso processo de despertar da consciência. Todas são importantíssimas para o nosso engrandecimento, né, espiritual, para a nossa abertura de consciência, para o nosso despertar, para o nosso acordar, né? Mas eu queria mostrar realmente outras vias, outras possibilidades, não é mesmo? Porque a espiritualidade, ela é, assim, ampla, ela não é pertencente a uma religião, né? Ela está inserida, ela não está inserida em uma religião, ela não está circunscrita a um pensamento, uma doutrina, não, né? Ela é aquele mar, aquele oceano imenso que a gente viu naquela gravura lá que eu pedi para vocês olharem logo de primeiro, não é mesmo? Então ela não pertence a nenhuma religião, apesar da gente ter que ter cuidado. Existem sim regras, por quê? Porque a gente tem que ter uma posição em relação ao nosso momento, ok? Não é porque despertamos e sabemos que estamos num caminho de iluminação e que todos também têm que estar junto conosco. Claro que seria maravilhoso, mas cada um tem o seu tempo, né? E a questão da espiritualidade, ela só vem contribuir mais ainda para isso. Por quê? Porque a gente sabe que Deus, Ele é um todo. Ele simplesmente é. Então, quando a gente sabe dessa verdade, que a gente sabe que Deus não é aquele homem, aquele ser
está sentado num trono e que é o dono da verdade, né? E vai nos julgar. Claro que ele é dono da verdade, mas eu digo assim, verdades que nós sempre julgamos na nossa vida inteira como absolutas. E a gente sabe que não, né? Deus é alegria, harmonia, né? É felicidade. Então é isso, meus despertos, minhas despertas. É isso que eu quero trazer para vocês. Que na busca de vocês, durante esse processo, vocês saibam realmente quem verdadeiramente vocês são. E nesse caminhar, nessas possibilidades que eu trago agora para vocês, que vocês realmente encontrem, né, o que vocês tanto estão buscando. Esse é o meu objetivo, de mostrar a vocês o que vocês realmente estão buscando, a sua missão de vida, o motivo de vocês estarem aqui, porque nós não estamos aqui à toa, né? Nós não estamos aqui de passeio. Cada um de nós tem uma responsabilidade nesse processo, nesse momento em que a Terra está passando de transformação, e ela vai acontecer. Todos nós vamos ter que despertar, querendo ou não. Mas se todos estão preparados, ainda não sabemos, né? Cada um vai saber o seu momento, a sua hora. E espero que a sua seja agora, nesse momento. Vamos caminhar juntos, vamos nessa construção, né? E a busca da espiritualidade, ela é importante, né? Porque o que ela diz pra gente, né? Que a espiritualidade, ela fala sobre nós, né? Sobre o nosso momento, né? Fala sobre nós. A espiritualidade, ela é crescente dentro da gente, não é? É uma busca pessoal pelo significado da vida, como diz no nosso último slidezinho, né? Pela conexão com o divino e pela paz interior. Então, essa conexão, é aí que eu quero pegar, essa conexão. Nós estamos num momento muito desconectado e precisamos nos conectar. E o conhecimento da espiritualidade através das nossas práticas, das nossas orações, das nossas meditações, e buscar a nós mesmos dentro de nós, o Deus que somos dentro de nós, porque nós somos deuses, e construir todo um processo de cocriação, né, da nossa realidade, da nossa consciência. É isso que verdadeiramente eu quero trazer para vocês. A espiritualidade não tem religião, ela não tem dogmas, ela não está circunscrita, ela é ampla como aquele oceano. E é aí que eu quero ver você mergulhado nesse oceano, buscando as possibilidades de crescer e chegar até a fonte criadora e dizer: fonte criadora sou eu. Queridos, que essa mensagem chegue ao coração de vocês, transformando a vida, o momento e o processo. A minha alma abraça a sua. Namastê. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Amo vocês.